Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Muito boa noite, como estão? Ralando muito, como sempre, inevitavelmente, né? Vamos continuar os nossos estudos a respeito da Lei 8.112. Muito obrigado a todos que estão entrando no blog, muito obrigado a todos os e-mails, recados no Orkut, muito obrigado a todos. Me desculpem por não termos gravado aula nos últimos 2 dias, mas estou meio numa correria aí, mas vamos voltar hoje. Vamos falar hoje a respeito das diárias, tudo que a Lei 8.112 fala a respeito do pagamento das diárias, é legal? Então não vamos enrolar muito não, vamos começar a trabalhar na nossa tela, vamos ver. Primeiro, diárias. O servidor fará jus ao recebimento de diárias quando afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior. Tá? Então a gente já vê aqui que o pagamento de diárias ele é feito em caráter transitório, não é para mudança definitiva, tá? É transitória, temporária. Isso pode ser dentro do território nacional ou para o exterior. A gente vai ver aí a grande diferença das diárias e da ajuda de custo é que a ajuda de custo é para uma mudança indefinível e as diárias são para mudança de período transitório, tá? Mas a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe. Vamos lá na nossa tela. As diárias cobrem passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas, extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana, como dispuser o regulamento. Tá? Então, tanto passagens quanto diárias são englobados os pagamentos de diárias. Então, você tem hospedagem, você tem a locomoção de município a município, de estado a estado, e tem a locomoção urbana. Se você sai de São Paulo, vai fazer um trabalho no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro você precisa se locomover, pega um táxi e tudo mais, isso entra dentro das diárias também. Assim como a pousada é a locomoção de uma cidade a outra. Legal? Continuando. Ajuda de custo versus a diária. Tá? A ajuda de custo compensa com despesas com mudança em caráter permanente do servidor. Já a diária com despesas de deslocamento em caráter eventual ou transitório. É aquilo que eu falei no início, né? A ajuda de custo é para quando o servidor ele troca de cidade, ele trocou a sua sede de trabalho. Já as diárias não, é quando ele vai fazer um trabalho temporário, eventual em outra subscrição e depois ele retorna à sua cidade. Bacana? Todo mundo entendendo? Vamos lá. Quem entendeu faz que sim. Tá piadinha chata, né? Vamos continuando. Quando a diária é devida pela metade, gente. 1. Quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Tá? E 2. Quando a União custear por meio diverso as despesas extraordinárias cobertas por diárias. Ou seja, quando houver outro meio da União custear as diárias, ela pode ser devida somente pela metade. Então metade seria paga com pagamento de diária e metade com essa outra forma hipotética, caso a União a tenha. Então, e o outro caso das diárias pela metade são quando não há necessidade do pernoite. Seria só do deslocamento. O funcionário público vai e volta no mesmo dia. Ele não precisa passar a noite nessa outra sede, nessa outra cidade. Então é devida só a diária pela metade, porque ela vai custear somente o deslocamento. E o deslocamento urbano interno dentro da cidade, caso houver. Tá bom? Vamos mais adiante. Não fará jus à diária o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas ou áreas de controle integrado mantida com países limítrofes cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida. Ou seja, vamos dar um exemplo muito simples da gente entender. São Paulo e Grande São Paulo. Funcionário sai da cidade de São Paulo para fazer um serviço em Mogi das Cruzes. Tem diária? Não. É Grande São Paulo, é área metropolitana. Sai de São Paulo para Osasco. Tem diária? Não, é área metropolitana. E se houver dentro de uma área fronteiriça, tá? Municípios englobados cuja jurisdição seja considerada a mesma, isso entra da mesma forma. Não há porque a troca de país
ter aí uma diferenciação, tá? Vamos pegar aí um exemplo de Foz do Iguaçu, Cidade Leste e por aí vai, tá? Vamos continuar. Se houver pernoite fora da sede, ele tem direito às diárias, que serão sempre fixadas para o afastamento dentro do território nacional. Então a gente volta nesse mesmo caso. O servidor saiu de São Paulo e foi para Mogi das Cruzes. Mas ele precisou dormir em Mogi das Cruzes. Ele precisou pernoitar em Mogi das Cruzes. Ele não pôde voltar para São Paulo no mesmo dia por N motivos. Obviamente que pela distância ele vai ter que comprovar que não pôde voltar, tá? Isso é muito complexo, por quê? Porque se é uma área metropolitana, é muito difícil o servidor comprovar que não teve como voltar. Mas se ele conseguir comprovar que não teve como voltar, é devido à diária, sim. Bacana? Mais alguns objetos. Se o servidor receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, ele fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. O servidor vai sair, ele tem ali planejado uma semana, sai de São Paulo para passar uma semana trabalhando. Ele trabalha no fórum em São Paulo, ele tem que trabalhar uma semana no fórum em Belém do Pará por N motivos. Isso está planejado, ele recebe antecipadamente essas diárias, mas depois dele receber essa diária, ocorre algum problema administrativo e é cancelado esse trabalho que ele faz em Belém do Pará. O que ele tem que fazer? A partir do momento que é cancelado, ele tem 5 dias para devolver, restituir o valor das diárias que foram adiantadas para ele. 5 dias. Vamos gravar bem isso, pessoal, para não ter nenhuma... não caímos em nenhuma pegadinha. Essa questão de dias aí é complicado. São 5 dias para restituir. Bacana? Mas se o servidor receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, ele fica obrigado a restituí-las integralmente para os 5 dias. Se retornar à sede antes do previsto para o seu afastamento, ele restituirá as diárias recebidas em excessos no prazo de 5 dias. Então, naquele mesmo caso, o nosso servidor ele saiu de São Paulo para passar 10 dias em Belém do Pará para fazer um trabalho excepcional. Quando chegou no 5º dia, o trabalho já se finalizou, ele não precisou ficar em Belém e retornou. Então, ele tinha planejado para ficar 10 dias, ficou somente 5 e ele recebeu os 10 dias, ele vai ter aí 5 dias para restituir as diárias que ele recebeu em excesso. Entenderam? Então, era 6 dias, ele ficou 5, ele tem que devolver 1. Eram 4 dias, ele ficou 1, ele devolve 3. Tá? Se ele não foi, ele devolve tudo. Não tem como dar um golpe na União, não, hein? Pelo menos não se deve, né? Vamos mais adiante. Aqui nós temos questão das gratificações adicionais, né? Gente, vamos fazer o seguinte: vamos fazer as gratificações adicionais numa próxima aula. Bacana? A gente já grava em seguida. Abraço, fiquem com Deus.